Hoje eu quero conversar com você sobre os amputados emocionais, mas eu já tenho que fazer um aviso logo de cara. Esse é um tema que você não vê muitos psicólogos falando, porque é um tema, sabe aqueles temas espinhudos dentro de uma profissão, que a maioria das pessoas prefere não falar, porque falar sobre eles pode fragilizar um pouco a gente como categoria? E eu vou falar disso com vocês, porque eu mesmo, quando tive contato a primeira vez com essa ideia, me gerou um desconforto, foi super difícil pra mim. Eu vou contar isso pra vocês no decorrer do vídeo. Bom, todo mundo, quando escolhe uma profissão, quer pensar que aquela profissão tem as respostas para aqueles problemas que ela, enfim, resolve cuidar. Então, se você é um engenheiro, você quer solucionar todos os problemas ali da engenharia. E o problema é que quando a gente vem para a psicologia, a gente vem porque a gente quer promover cura para as feridas emocionais. E feridas emocionais é um conceito que todo mundo está familiarizado, que é o seguinte: você tem uma ferida, você vai ali no médico, ele põe um remédio, essa ferida se cura. No processo de terapia é a mesma coisa, você tem uma ferida, você espera ir no terapeuta, ele colocar ali um remédio para sua ferida emocional e ela se curar. E é isso que acontece mesmo na maioria das vezes, você tem lá uma ansiedade, uma depressão. Mas e quando você tem uma amputação, um amputamento emocional? Então, vamos pensar na ideia de amputação? Você tem uma ferida no seu braço e essa ferida não foi cuidada, não foi tratada, não foi olhada e aquilo vai infeccionando, vai ganhando pus, E tem um limite até quando dá para cuidar daquela ferida para salvar o braço. Se aquela ferida não foi cuidada, não foi acompanhada para que aquilo pudesse ser revertido, o que sobra? Amputar aquele braço. E por que isso é um assunto difícil dentro da psicologia? Porque a gente gosta de dar esperança para os nossos pacientes, de dizer, não, vem para análise, você vai poder ser cuidado, você vai poder se curar, você vai poder deixar de ser ansioso, deixar de ter isso ou aquilo. Porém, algumas feridas são tão profundas e aconteceram em momentos em que aquela pessoa não tinha condição de cuidar daquilo e, portanto, essa ferida ganhou uma extensão tão grande que a única possibilidade é a amputação. Vou contar uma experiência pessoal para vocês e também de um paciente. A minha experiência pessoal é que eu sou filho disso que a gente pode chamar de uma mãe narcisista. Minha mãe era uma mulher bipolar. Estou falando era, porque minha mãe teve um câncer na cabeça, o que fez com que ela mudasse quem ela está viva ainda, mas hoje em dia ela já não é mais como ela era antes, é uma outra relação. Mas durante toda a minha infância e a minha adolescência, eu tive essa mãe que era bipolar e que se às 2 horas da tarde ela dizia que me amava, que tinha afeto por mim, às 5 ela estava violentamente me agredindo e sendo uma pessoa que fazia não só violência emocional, mas violência física também. Então, dos meus 0 aos meus 17 anos, a minha principal referência de amor era uma pessoa que mudava rapidamente entre o amor e o ódio. O que gerou para mim uma experiência de não confiar no amor, de ter dúvidas profundas sobre as relações amorosas. E por que eu estou contando isso para você? Essa é uma ferida que poderia ter sido tratada, que poderia ter sido cuidada. Mas como eu passei tantos anos da minha vida, como eu disse, dos 0 aos 17 anos, que foi quando eu saí de casa, com uma experiência de amor tão volátil, que mudava tão rapidamente, isso ficou marcado em mim, não como ferida, mas como uma amputação mesmo. Não é uma feridinha que podia ser cuidada na terapia. Eu lembro, e aí, enfim, e aí eu vou me relacionar com as minhas figuras amorosas de um jeito muito inseguro. Eu tô sempre esperando que aquela pessoa que me ama vai rapidamente mudar de ideia, ou se sentir... Eu tô sempre pronto para quem me ama passar a me odiar. E isso tem muitas consequências na minha vida. Caio, mas se você for para terapia, não tem cura isso? Então, não é uma ferida mais. Isso é algo que ficou tão marcado dentro de mim que, assim como um corpo que não se tem mais uma ferida, que se amputou um pedaço de um órgão de alguém, de um membro de alguém, aquilo não há mais algo que dá para ser feito em relação a curar a minha experiência com o amor. Não tem mais jeito. Eu, dos 17 anos até o final da minha vida, vou ter uma experiência
de insegurança diante da experiência amorosa. Nossa, Caio, mas essa é uma fala meio sem esperança. Mais ou menos, eu vou te explicar. Se isso fosse algo, uma ferida que se abriu e que a gente pudesse cuidar, então pensa numa pessoa que estava ali feliz, bem resolvida, e ela começa a deprimir. E ela fica deprimida ali por algum tempo, mas ela vai para terapia, busca ajuda e junto com o terapeuta dela, ela cuida daquela ferida. Aquela ferida é uma ferida, às vezes deixa uma marca, mas ela é uma ferida que é possível de ser curada. Vou trazer um exemplo de uma outra pessoa. Imagina um paciente que estava ali vivendo a sua vida e de repente a sua mãe vai ali viajar e ela nessa viagem ela morre. Então de repente essa mãe vai viajar e morre. E esse paciente tinha 5 anos de idade quando isso acontece. E o pai dele também ficou ali super angustiado quando a morte dessa mãe aconteceu e ele não consegue cuidar do filho, porque ele próprio estava vivendo aquela angústia. Esse menino viveu uma experiência emocional muito dura numa época muito pregressa da vida, quando ele ainda era muito pequenininho. E olha só, né? Só a mãe morrer já é uma coisa traumática, mas a mãe foi viajar e não voltou. E não teve ninguém para cuidar dele. Essa era uma ferida que podia ter sido curada. Talvez se o pai dele fosse um pouco mais atencioso, teria mandado esse menino para terapia para cuidar dessa ferida. Só que não foi e a vida seguiu. Junto com essa ida embora da mãe, o pai ficou mais frio, mais distante. Quer dizer, esse menino cresce com uma grande insegurança. Sempre que ele está numa relação e essa pessoa precisa viajar, precisa ficar longe dele por mais tempo, ele entra em processo de ansiedade. Pode ser que esse menino nunca consiga resolver essa questão, por quê? Porque isso aconteceu num momento em que essa ferida era grande demais para a estrutura que ele tinha, então como uma ferida muito grande no braço. E não só foi muito grande, mas não foi cuidada. Possivelmente, para esse menino conseguir dar conta de estar na vida, ele precisou amputar essa parte, que era confiar no amor quando alguém vai viajar ou quando alguém precisa ficar longe dele por muito tempo. Eu me trouxe de exemplo porque eu quero trazer também um olhar de esperança. Não vai ter jeito, eu vou sempre ter esse pé atrás nas experiências amorosas de que essa pessoa que me ama pode me fazer mal. Porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe e durante muitos anos. Mas pense em alguém que tem um braço amputado. Não dá mais para colocar remédio, não dá mais para curar aquela ferida. Mas no momento em que aquela pessoa entende que agora ela não tem mais um pedaço do braço, ela pode então passar por um processo de reabilitação para ela poder cuidar disso, para que ela possa ter uma vida de qualidade apesar de ter sofrido aquela amputação. Olha só, eu vou sempre sentir essa ansiedade diante de alguém que mude de humor, porque isso me remonta a uma experiência de muita violência da minha história. Mas eu posso aprender a cuidar disso, eu posso, por exemplo, nas minhas relações, contar para as pessoas que estão comigo como isso gera em mim grande ansiedade. Então, para mim é muito difícil lidar com alguém que muda, que tem uma variação de humor, porque eu me sinto ameaçado. Se eu tenho um namorado, por exemplo, e ele fica, 3 dias sem falar comigo, eu começo a ter fantasia do tipo, puxa, será que essa pessoa ainda gosta de mim? Na cabeça da pessoa que tá comigo, nada mudou. Eu lembro de uma vez, eu tava já super angustiado, porque eu tinha ficado 3 dias sem falar com o namorado, e ele chegou, eu tava puto, e ele disse, mas eu continuo te amando. Mas na minha experiência, 3 dias é muito tempo para confiar no tempo, percebe? Como eu cuido disso na terapia? Eu cuido disso entendendo que essa é uma ferida, que não é mais uma ferida, que essa é uma dor que se cauterizou, que precisou ser essa parte, a minha confiança no tempo, precisou ser amputado. Eu não vou mais ter isso, mas eu posso aprender a viver bem apesar da minha desconfiança do amor no tempo. Eu posso construir estruturas ali para mim que me ajudem a, junto com essa desconfiança no tempo, para que eu possa ter uma relação saudável com alguém. Eu posso desenvolver instrumentos, como alguém que perdeu o braço e coloca uma prótese. Eu posso desenvolver formas, estratégias, instrumentos para lidar com aquilo. Algumas feridas têm cura. Outras feridas já não são mais feridas, já se tornaram parte, já são como um membro que se amputa. O que eu preciso é aprender a como cuidar disso.
na minha vida. E por que isso é muito importante? Porque às vezes a gente fica na esperança de que aquilo se resolva. Não, se eu for pra igreja e orar muito, isso vai se resolver. Ou não, se eu for pra terapia e investir no meu processo terapêutico, eu sinto muito em te dizer isso. E eu gostaria de poder dizer diferente, até para poder defender a minha profissão. Nós temos todas as respostas. Não temos. Às vezes, a ferida se deu num momento tão primitivo das nossas vidas que não haverá mais cura. Não cura, mas é possível encontrar um jeito de cuidar daquilo, de ser saudável apesar daquela dor. Se você ouvindo eu falar essas coisas, se percebe que tem algo que você cuida há muitos anos, mas que você não conseguiu mudar, talvez essa coisa realmente não tenha mais uma cura. Mas eu posso te dizer que é possível encontrar um caminho para que você, apesar dessa sua condição, apesar dessa questão que você carrega com você, você possa ter uma vida saudável, uma vida boa. Eu sempre recomendo fazer a terapia, me ajudou muito a cuidar dessas questões. Apesar de ter sido filho de uma mãe narcisista, eu consigo hoje ter relacionamentos saudáveis. Porque eu fui cuidando esses meus espaços, dessas minhas amputações emocionais. É possível cuidar disso através de um processo terapêutico, através de autoconhecimento. Talvez não haja cura, não haja mudança para uma outra característica, mas dá para ter uma vida saudável apesar dessa característica, tá bom? Se esse vídeo te tocou, manda esse vídeo para alguém que pode ser ajudado com isso, que está ali sofrendo, que precisa ouvir isso, de que há esperança, apesar de às vezes não haver cura. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, assim você recebe outros vídeos como esse que vão te ajudar a pensar e refletir bastante, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo pra você. Tchau, tchau.